Olá, doutor e doutora. Muito obrigado por ter clicado no QR Code. E eu quero te dizer para você se preparar que nos próximos minutos a gente vai entrar em detalhes de coisas que vão fazer total diferença na sua abordagem durante a consulta médica. Então, eu queria começar exatamente no ambiente onde o primeiro contato entre você e o seu paciente seja estabelecido, que é na recepção. Então aqui eu já quero te dizer três gatilhos que são muito importantes para aumentar o nível de conexão entre o médico e o paciente. E o primeiro deles é o momento que você chega na sua clínica. A forma como você se apresenta para suas recepcionistas ou recepcionista, para os pacientes que estão te aguardando na recepção ou o paciente que está te aguardando. Isso vai depender do momento da sua carreira profissional. A forma como você se apresenta nesse primeiro instante, ela vai definir muitas coisas que vão acontecer nos próximos minutos e nos próximos pontos de contato que você e o seu paciente vão estabelecer. Então, o primeiro deles é a empatia. O sorriso que você transmite e a alegria que você transmite em chegar àquele ambiente conecta o seu paciente e faz ele entender que você está vivendo a missão da sua vida. E simples gestos que você executa nesse primeiro contato, eles são determinantes para um bom desfecho daquela consulta. Então, um simples gesto de bom dia para a sua recepcionista, um simples gesto de bom dia para as pessoas que estão na recepção, que talvez nesse momento da sua carreira você ainda trabalhe em clínicas que existem várias especialidades e que naquele turno de atendimento seu existem outros profissionais, o simples fato de dar um bom dia ou uma boa tarde para as pessoas que estão naquela recepção esperando, isso já conecta em um nível muito além do que as pessoas normalmente fazem. E eu quero te dar um exemplo clássico do que aconteceu comigo. No momento da minha carreira em que eu atendia ainda em clínicas que eram de várias especialidades, aconteceu um evento muito inesperado. Uma paciente que ainda não era minha paciente acabou se conectando por um simples gesto de bom dia. E certa vez eu estava na academia malhando, né? E eu sempre dou bom dia em todos os lugares que eu chego. Por quê? Porque eu entendo que a empatia é o gesto principal para gerar conexão entre as pessoas que estão relacionando com você. E certo dia eu estava malhando e essa pessoa, que ainda não era minha paciente, ela chegou até mim e falou assim: eu queria saber o seu nome, porque eu indiquei uma amiga minha que tem varizes para você. Só que aí na hora que eu falei com ela, eu descobri que eu não sabia seu nome. Só que eu ativei uma memória positiva na mente dela que fez ela tomar a decisão de me indicar pelo simples gesto de apresentar empatia nas conexões que eu estabeleço com as pessoas. E nesse momento ela me falou assim, ó, sabe o que eu te indiquei? Porque eu vi o quanto você transmite empatia para as pessoas que estão ao seu redor. E você passou na recepção de uma clínica que tinha vários médicos e eu estava ali naquele momento para ser atendida por outro médico e eu percebi que você foi o único médico que deu boa tarde para as pessoas que estavam naquela recepção. E a partir daquele momento eu percebi que o VC era diferente dos outros. Então são simples gestos, simples dispositivos que você aplica que são fundamentais para aumentar o nível de conexão com as pessoas. E ainda na recepção, é muito importante você entender que no primeiro momento em que você passou e transmitiu essa empatia, foi para o seu consultório, você precisa entender que agora vai começar o elo da conexão durante a jornada da consulta. Então eu vou te dar 3 dicas e 3 dispositivos que você vai aplicar e eles vão variar de acordo com o momento da sua carreira. O momento número 1 é aquele momento que ainda você trabalha em várias clínicas e você não consegue ir até a recepção e saber quem é o paciente, porque talvez você não use alguns dispositivos que eu vou te ensinar daqui a pouco. Mas vamos imaginar que nesse momento você não consegue chegar até a recepção, porque tem muitos pacientes, você não consegue trazer e conduzir o paciente desde a recepção até o seu consultório. Mas um simples gesto de esperar o paciente na porta do consultório já faz total diferença nesse início de conexão. E se você quiser ir mais além nesse nível de conexão, espere o paciente na recepção e chame ele pelo nome. Quando você chama o paciente pelo nome, ele já começa a entender que ele é especial para você. Porque afinal de contas, a gente só chama pelo nome pessoas que já são conhecidas nossas. E quanto mais você traz o paciente para o seu elo de conexão, mais ele se conecta com você. Então, nesse momento, você não falou nada de medicina, não falou nada da doença que ele tem. O simples gesto de recepcionar seu paciente já é importante. Mas se você, doutor, quer ir mais além, se você realmente não quer fazer o básico, porque para mim isso é o básico. Se você quer ir mais além, e aí você vai fazer uma coisa que eu fiz lá quando eu trabalhava na policlínica também. Eu simplesmente
Conversei com o dono da clínica e falei assim, ó, eu quero que você compre uma câmera, aquelas câmeras fotográficas que tiram a identificação da foto do paciente. E aí, talvez a clínica não queira comprar, mas aí é aí que está o pulo do gato. Nessa época eu comprei, foi R$ 150, eu lembro muito bem disso. Comprei e dei. E eu pedi para que a recepcionista tirasse fotos de todos os pacientes e anexasse ao sistema, porque eu já saberia que era o paciente e o paciente ia ser buscado lá na recepção por mim, exatamente onde ele estava sentado. Mas, Rafael, não dá, não estou conseguindo, o sistema lá está ruim, então eu vou te dar uma outra dica. Você vai ligar para a recepcionista, antes de chamar o paciente, vai perguntar assim, ó, onde está o paciente aí na recepção? Qual é a roupa que ele está usando? Me dê características para que eu consiga ir buscar o paciente exatamente na cadeira que ele está sentado. Então você pode fazer exatamente isso. Aí você imagina, você paciente, sentada na recepção e o seu médico vai te buscar na cadeira te chamando pelo nome. Você imagina o nível de conexão que você estabelece nesse primeiro ponto de contato durante a consulta? Então, doutor, se você quer ir mais além, e aí eu vou te trazer hoje para a minha realidade. Hoje, o que é que a gente faz de dispositivo? A gente hoje aciona o nome do paciente. Como minha clínica a gente atende por hora marcada, eu vou buscar o paciente na recepção e aí eu chamo ele pelo apelido. Você tem noção do que é chamar o paciente ao invés do nome dele? Chamar pelo apelido carinhoso que ele gosta de ser chamado? Então, doutor, esses são os dispositivos que você vai aplicar no primeiro contato com o seu paciente no momento da consulta. E agora, eu vou te convidar para ser conduzido até a sala do consultório, onde eu vou te ensinar dispositivos que você vai utilizar em como criar um roteiro para a sua consulta, para que esse elo de conexão ele fique mais forte, mais firme e que o paciente saia dali com a certeza de que tem que ser você, que vai ser o médico que vai tratar aquela doença ou aquele procedimento estético que foi indicado para ele. Então, eu te convido agora a ir para um novo ambiente, que é o ambiente do consultório, onde eu vou te ensinar gatilhos que você pode aplicar durante sua consulta. E na sala do consultório é realmente onde a mágica vai acontecer. É o momento em que seu paciente vai conseguir certificar que ele tomou a decisão certa ou não em te escolher para realizar o tratamento. E o grande problema é que hoje o médico vive como conseguir ter eficiência no atendimento, oferecer qualidade de atendimento e conseguir realmente fazer o paciente ter a certeza que você é a pessoa mais correta e mais qualificada para realizar o procedimento ou o tratamento daquela dor que o paciente tem. E o que eu quero te mostrar aqui é que você deve ter um cronograma do seu atendimento. Mas aqui o objetivo não é criar uma receita de bolo, que você siga uma receita de bolo, porque a receita de bolo não serve para tudo. Mas eu quero realmente te mostrar que existe um roteiro que você pode ajustar à sua realidade. E esse roteiro ele precisa ser dividido em 3 momentos. O momento número 1 é ouvir. Eu ouço queixas frequentes de pacientes que chegam aqui até o meu consultório e falam assim, doutor, eu não consegui expressar para o médico que eu fui todas as dores que eu tinha, as queixas, os sons, que é o que eu falo, que é os sonhos, objeções e medos para aquele médico, porque eu não tive tempo de conseguir falar com ele. Então você precisa entender que você precisa determinar, dentro do tempo de consulta que você disponibiliza para cada paciente, como estruturar isso. Então eu vou lhe dar um exemplo hoje da minha rotina. A minha consulta hoje ela dura 1 hora. E nessa 1 hora eu divido entre esses 3 momentos, que é ouvir, comunicar e programar aquele tratamento que ele deseja. Então, no momento de ouvir, eu deixo hoje em torno de 20%, 15 a 20% desse tempo. E aí você vai estruturar, claro, dentro da sua realidade. Então, é aquele momento que o paciente vai começar a expressar as dores que ele tem, as objeções que ele tem sobre aquele tratamento, sobre aquela doença e quais são os principais medos dele. E aí você vai começar a entender que se você ouve o seu paciente, você consegue entender tudo isso e na hora que você vai explicar sobre tudo que ele precisa, você vai em cima exatamente desses 3 pontos, que são os sonhos, objeções e os medos. É o que eu chamo de regra do som. Qual o som o seu paciente emite na hora que ele está ali conversando com você na consulta? Então lembre sempre dessa regra do som, que isso vai te ajudar na hora que seu paciente estiver falando tudo o que você precisa saber para estruturar o desfecho daquela consulta. O segundo momento é o momento que você vai se comunicar. É o momento que você vai explicar naquela fase inicial aquelas dores que ele teve, você vai estruturar aquele momento que você vai seguir o protocolo normal, que é a anamnese, tirar alguns dados que são necessários para aquele objetivo,
examinar o paciente. Hoje na minha consulta ela já inclui toda a jornada, que é o Doppler vascular, que é a utilização da realidade aumentada, a gente usa o dermatoscópio, então a gente faz uma análise completa do paciente. E essa análise ela dura em torno ali de 20% também desse tempo. Então, naquele momento ali, eu vou mostrando ao paciente, vou explicando, vou realizando Doppler, vou explicando isso para que ele realmente consiga entender o que está acontecendo ali com ele. E assim, ele começa a ter mais confiança em você. Por quê? Porque você não está só realizando o exame. Você está mostrando para ele o que é que aquele exame está impactando no desfecho de um programa de tratamento que vai ser construído no final daquela consulta. Então, quanto mais você deixa claro todos os detalhes daquela doença, o impacto dela durante o seu exame físico, durante sua anamnese, mais o paciente vai se conectando com você. E mais ele começa a te diferenciar dos outros. Então, esse é um ponto muito importante, que é utilizar as estratégias durante o exame físico, durante a realização dos exames, para explicar ao paciente em detalhes, né, dentro da realidade dele. E aí eu entro em um ponto muito importante, que é a comunicação. Muitos médicos, eles utilizam, quando vai se comunicar com o seu paciente, linguagem técnica. E essa linguagem técnica, que é, infelizmente, uma coisa que a gente herda lá da nossa formação e a gente traz isso para o consultório, isso acaba afastando o paciente. Porque você começa a usar uma linguagem em que o paciente não consegue compreender a mensagem que você está fazendo. E eu não sei se você já entendeu a semântica da palavra comunicação. A comunicação é você falar algo que gere uma ação na pessoa. E quanto mais essa linguagem é simples, quando eu digo simples, é uma linguagem que o seu paciente ou o seu cliente entenda o que você está passando de mensagem. Porque quanto mais ele entende, mais ele se conecta, mais ele consegue entender o que você está querendo passar para ele e, ao final, vai gerar uma ação para esse paciente ou cliente, é o termo que você usa aí no seu consultório. Então, use a linguagem assertiva. E nessa linguagem assertiva, né, na hora de se comunicar, não apenas a parte oral que você vai utilizar, mas traga contextos da realidade daquele paciente. Tente sempre explicar aquela doença junto com uma coisa do cotidiano. Vou te dar um exemplo. Leve uma história que o paciente viajou, se o paciente vem de outro lugar. Dê histórias que são do dia a dia. Por quê? Porque se você conta uma história correlacionada com a doença e com o tratamento, quando ele chegar em casa e alguém perguntar, ele vai lembrar da história e ele vai lembrar de você e, mais uma vez, você está ativando a memória afetiva positiva. Ele vai sentir que aquela consulta realizou transformações na vida dele que ele consegue agora explicar para as pessoas que estão em casa. E aí ele vai ter a certeza de que é você realmente. Então, a etapa da comunicação é muito importante porque ela vai aumentar o nível de conexão e no subconsciente do paciente vai ativar emoções para que ele diga sim ali no final daquela consulta. E a etapa final, que é o que eu reservo hoje em torno de 40% do meu tempo, que é explicar como vai ser um programa de tratamento desse paciente. Então, entrar em detalhes de toda a jornada, que é algo que a gente construiu, que é a metodologia HIT. O que é a metodologia HIT? A metodologia HIT ela foi criada exatamente para estruturar 3 principais dores de todo paciente e cliente. Que é o quê? É saber qual o resultado esperado para aquele tratamento, qual é o investimento que ele vai precisar fazer para aquele tratamento e qual é o tempo que vai durar. Não só as visitas de tratamento, mas o intervalo entre essas visitas e a conclusão daquele tratamento. Mas nesse momento você vai falar assim, Rafael, meu Deus do céu, como é que eu vou falar de resultado? Se é proibido a gente falar de resultado. Você vai falar um resultado real em cima da condição de cada paciente. Os resultados eles vão variar de acordo com o perfil do paciente, com o perfil da doença que ele tem, o momento da doença. Então isso é muito importante para você estruturar e com isso passar bastante segurança no seu paciente. Por quê? Porque o paciente ele quer se planejar no tempo, se planejar no resultado estimado, se planejar principalmente no quesito investimento. E nesse momento eu quero te dar a última dica que você precisa entender, que o não ele faz parte da jornada. E o que acontece é que muitos médicos eles têm medo de receber não. E você vai entender que o não ele vai acontecer cada vez mais à medida que o seu ticket do programa de tratamento vai aumentar. Mas o que você precisa entender e fazer o paciente entender é que o momento financeiro dele pode ser agora, mas pode ser daqui a 6 meses, daqui a 12 meses. Mas o importante ele passar por aquela consulta é que ele vai ter o ponto de partida, que é o ponto de partida para a realização do tratamento. E se você realmente gerou um nível de conexão com aquele paciente, ele vai entender que talvez esse momento de agora não seja o momento, mas daqui a 6 meses ele vai voltar. E se você deixa suas portas abertas para que ele volte, com certeza ele vai voltar.
e você precisa deixar isso claro para ele. O que eu percebo que muitos pacientes me contam é que às vezes ela sente que o médico está mais preocupado com o dinheiro do paciente do que ajudar ele. E você precisa mostrar isso durante sua consulta, que o seu objetivo principal é ajudar. O dinheiro ele é uma consequência do seu trabalho, não tem jeito, você precisa rentabilizar para você sobreviver, para você promover uma experiência diferenciada, isso vai depender do momento da sua carreira. E basicamente esse é o modelo, né, que eu considero como atendimento nota 10. Então eu acredito que esses insights podem ser aplicados hoje no seu consultório, podem ser aplicados no seu dia a dia, sem precisar de coisas que você não tenha nesse momento condições de adquirir. Então, essas informações eu queria compartilhar com vocês. O meu objetivo principal é te ajudar, doutor e doutora, para que você realmente consiga modificar, né, os seus resultados. E com esses dispositivos e esses insights que eu te dei nessa aula, realmente eu tenho certeza que vai te trazer benefício. Mas para concluir, eu quero te convidar para nosso primeiro curso online, onde a gente vai estar estruturando não só esse pilar, mas diversos outros pilares. E é a metodologia que eu criei chamada VXR. A metodologia VXR ela foi construída para você, doutor, que independente da sua fase de carreira, seja você que ainda está na residência, na pós-graduação, seja você, doutor, que já terminou a residência e está naquela fase inicial de ser colocado no mercado de trabalho e sente dores que realmente você percebe no momento que você vai atender. E seja você, doutor, que já está em um tempo de carreira e quer alavancar, quer conseguir realmente se libertar, às vezes, de um convênio ou conseguir melhorar, né, o seu tempo de atendimento, sua qualidade de vida. O método VXR ele foi criado para todos vocês. E o objetivo do método VXR ele é escalonar sua carreira de forma sólida. E onde eu vou te ensinar dispositivos simples que vão ser aplicados no seu dia a dia a partir do momento que você começa a assistir às aulas, que vão gerar um impacto muito grande na vida não só do médico, mas dos seus pacientes. O método VXR ele foi construído em três fases, onde a fase número 1 é aquela fase inicial, onde eu vou te ensinar os preceitos básicos do marketing digital, a construção de uma marca pessoal, como estruturar o seu modelo de consulta. Essa aula aqui foi exatamente um início disso tudo, mas a gente vai detalhar isso em cada aula com dispositivos específicos para você que fizer parte da comunidade VXR. A gente vai falar também sobre precificação, então a gente vai te ensinar como montar suas metodologias de atendimento, como estruturar esse método, né, que é a metodologia HIT que a gente criou, e uma série de outras coisas. Na segunda fase, é a fase onde eu vou te mostrar aquele momento de como construir sua clínica. Talvez você também não queira construir sua clínica, mas você tem que entender qual é a clínica que realmente vale a pena você investir em crescimento dentro dela. Ou você que quis fazer igual a mim, que construiu sua clínica, ou quer construir sua clínica e não sabe hoje como é que faz liberação da vigilância, como é que eu contrato hoje um profissional para trabalhar comigo, independente de eu ter clínica ou não. Afinal de contas, se você realiza procedimento, é de fundamental importância que você tenha um assistente para melhorar o nível de experiência do seu paciente. Então, esses são pontos que a gente vai explorar, né, nessa fase 2. E na fase 3 é a fase que eu digo que é a fase no patamar daquele médico que já está ali no nível mais avançado. Que é o quê? É como motivar seu time, é como crescer sua empresa, é como criar uma educação financeira da sua empresa. Então, esses são pontos, né, que estão no método VXR. Então, se você tem interesse em dar seguimento, né, essa construção da sua carreira, transformar sua marca pessoal em uma marca diferenciada no mercado, onde as pessoas te procuram não pela clínica que você trabalha, mas pelo profissional diferenciado, não só pela estrutura física, mas pelo comportamento na hora de agir e receber seus pacientes, eu te convido a viver essa experiência do nosso método VXR. Então é muito simples, é só clicar no botão abaixo e já começar a assistir aulas agora e viver essa experiência da nova era da medicina. Então espero te ver em breve aqui na comunidade Método VXR.